Olá pessoal, bem-vindos de volta ao curso de transferência de calor. Vamos comentar um pouco aqui rapidamente sobre convecção natural. Nesse semestre específico de atividades emergenciais, a gente não vai entrar na derivação, né, do problema clássico, que é escoamento, convecção natural sobre placa plana, mas vamos só comentar aqui os parâmetros mais relevantes, né? A gente só apresenta a expressão final, que vai ser o número de Nusselt com base em alguns adimensionais. Então, o que a gente tem, né? Então, vamos considerar aqui uma placa plana com temperatura uniforme Ts, exposta a um fluido com temperatura T infinito, tal que Ts menor que T infinito, né? Aí, o que vai ocorrer, né? Então, o fluido em contato com a placa aqui, ele vai ter uma redução da temperatura. Com a redução da temperatura, ele tem um aumento da massa específica, né? Então, aumenta a densidade. Com o aumento da densidade, a tendência dele é descer. Então, ele fica mais pesado, né? Aí, se fosse o caso contrário, supondo uma placa plana mais quente do que o fluido, a gente teria o caso contrário, né? Então, a gente teria uma temperatura de superfície aqui maior do que a temperatura infinita. Conforme o fluido entra em contato com a placa, ele vai aquecer. Aí, aquecendo, tem redução da massa específica. A tendência dele é escoar para cima, né? E esse espaço aqui é preenchido novamente por fluido longe da placa, né? Aí como que fica o perfil como que fica esperado o perfil de velocidades aqui ao longo da camada limite, né? Porque isso aqui vai formar uma camada limite, né? Então, considerando a placa iniciando aqui em x igual a zero. Então, pela condição de não deslizamento, a gente teria velocidade zero aqui. Aí, longe da placa, a velocidade também é zero, né? Porque é convecção natural. Se fosse convecção forçada aqui, a gente teria um infinito. E outro aspecto é que a gente não espera um salto de tensão de desalhamento, né? Porque se tiver um salto de tensão de desalhamento, a tensão do escoamento aqui na camada limite estaria afetando a parte externa, né? Então a camada limite na verdade seria maior. Então não tem a tensão de desalhamento aqui na interface é zero, né? Então a gente tem o valor da velocidade aqui e a derivada da velocidade. Como de qualquer modo tem escoamento nessa direção, a gente teria um aumento da velocidade aqui, uma redução e a derivada nula ali. Então, seria algo assim. Aí o perfil de temperatura também esperaríamos que fosse algo não muito complicado, né? Então a gente tem a temperatura da superfície e a temperatura do fluido varia até T infinito, né? Então teria, por exemplo, então esse aqui seria o perfil de velocidades. Aí fazendo aqui esquematicamente um perfil de temperaturas, o que a gente teria, né? Então a gente vai ter temperatura S, ela é menor do que a temperatura infinito, então seria algo assim, até T infinito aqui. Aí a gente não espera que tenha um formato tão elaborado quanto esse, né? Então, conforme comentado, a gente depende dos aspectos relacionados com expansão ou contração térmica, né? Então, a gente utiliza o coeficiente de expansão térmica, que é uma propriedade termodinâmica, né? Com unidade de 1 por Kelvin, Kelvin é menos 1. E qual que é a definição dele, né? Desse parâmetro? O beta é definido como sendo coeficiente de expansão térmica, né? Definido como 1 por volume específico, variação do volume específico com a temperatura para uma dada pressão, né? Isso aqui também pode ser reescrito como sendo função da massa específica, é só substituir, né? Então, V igual a 1 por ρ, aí substituindo ali, chega em menos 1 por ρ, del T para uma dada pressão. Esse daqui é um parâmetro que eu obtenho a partir de tabela termodinâmica, e legal. Aí como que é feito a derivação, né? A derivação parte da consideração de que a pressão é uniforme ao longo de y. Então é feito a estimativa da variação de pressão fora da camada limite, considerando um problema hidrostático, né? Porque a velocidade aqui é nula, conforme esperado, né? Porque é convecção natural, então velocidade zero aqui fora da placa, né? Fora da camada limite. Então aqui a gente vai ter um dp dx hidrostático, né? Que aí vai ser ρ infinito, então a massa específica longe da placa, vezes a aceleração da gravidade. Aí aqui dentro considerando com essa hipótese aqui, então a gente consegue jogar esse dp dx aqui na equação de Navier-Stokes. Aí eventualmente vai aparecer um termo de diferença de massa específica, né? Variação de ρ.
Aí a gente vai relacionar com beta. E devido a esse termo aqui, né? Então a gente eventualmente aproxima isso aqui como sendo aproximadamente Δρ por ΔT, 1 por ρ. Aí aparece a diferença de temperatura, então a gente precisa resolver a equação de Navier-Stokes junto com a equação da energia, né? Simultaneamente. A partir da solução simultânea das duas equações, a gente consegue chegar na espessura de camada limite para convecção natural sobre placa plana, tal que a espessura é a seguinte expressão. Então a gente chega nessa expressão aqui para a espessura de camada limite, onde o delta vai aumentando ao longo de x, né? Então é função do número de Prandtl e do número de Grashof. O número de Grashof é esse parâmetro aqui, que depende do coeficiente de expansão térmica, diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, distância em relação à borda de ataque, né? Ao comprimento inicial, e viscosidade cinemática. Aí a partir do conhecimento da espessura de camada limite, conforme escoamento sobre placa plana, né, convecção forçada que a gente fez em algumas aulas atrás, a gente consegue chegar no coeficiente de transferência de calor, né, porque o perfil de temperatura obtido depende do delta, aí fazendo a estimativa do fluxo de calor em contato com a superfície, a gente chega no número de Nusselt, dado pela seguinte expressão. Então, a gente chega nessa expressão aqui, onde o número de Nusselt é função do número de Rayleigh e do número de Prandtl, onde o número de Rayleigh é definido como o produto de Grashof e Prandtl, dado por essa expressão aqui. Então, sabendo a distância em relação ao início da placa, é possível fazer a estimativa do coeficiente de transferência de calor, né? Aí também tem como fazer a estimativa do valor médio, né? A estimativa do valor médio do coeficiente de transferência de calor, muitas vezes a gente está interessado só em parâmetro global, né? Então a gente consegue fazer também. Então, seria Nusselt barra igual a H barra L por K. Só utilizando a definição, né? Integral 1 sobre L integral de 0 a L de H dx. Então chega nessa expressão aqui, 0,678, Rayleigh é 1/4 e essa relação aqui para Prandtl, né? Então o valor médio do H para x de 0 a L. Aí as propriedades são estimadas a temperatura de filme, exceto o beta, né? O beta, que é o coeficiente de expansão térmica, é estimada a temperatura T infinito, que é estimada a temperatura T infinito. Aí a partir da definição do beta, a gente voltar aqui, aí no caso de gás ideal, só substituindo a relação de gás ideal, né? PV igual a RT, consegue chegar na expressão que o beta é igual a 1 por T. Então, gases ideais. É uma aproximação. Aí, se você estiver na tabela, é melhor pegar na tabela, né? Mas se não tiver o valor de beta na tabela, pode aproximar, né? Então, novamente, né? Nesse semestre a gente não vai entrar na derivação, então vamos só admitir aqui que a gente consegue estimar o coeficiente de transferência de calor a partir de uma expressão desse tipo, né? Assim como a espessura da camada limite térmica também, né? Que é igual à espessura da camada limite hidrodinâmica, né? Uma das hipóteses utilizadas na solução. Mas então, vamos só pegar o valor, né? Então, se tiver um problema em que a velocidade longe da superfície é nula, né? Convecção natural, então já sabem que a gente não pode utilizar aquelas expressões obtidas, né? Até porque o infinito ou o barra vai ser igual a zero, né? Então, e para outros casos, né? Então a gente resolveu aqui, quer dizer, resolveu não, né? Só comentamos aqui como que seria a solução para o caso de convecção natural sobre placa plana. Então o perfil de velocidade seria algo assim, o perfil de temperatura seria algo assim. Se pegar lá no livro do Lienhard também tem uma derivação para o caso de condensação em filme, né? Que é proposta pelo Nusselt, lá em 1916, se não me engano. Eu acho que é até mais simples matematicamente do que o caso de sem mudança de fase, né, que é a convecção natural. Então a condensação em filme acho que é até um pouco mais simples. Mas fica aí, pode dar uma olhada lá, à vontade. Então foi apresentada aquela expressão, né? Aquela expressão lá a gente consegue chegar analiticamente nela, né? Não é muito difícil, mas consegue chegar, só tem bastante passo matemático. Aí tem uma aproximação aqui do Churchill e Shu para obter o número de Nusselt. Dado também como função do número de Rayleigh e número de Prandtl. As propriedades, em geral, são estimadas a temperatura de filme, né? Conforme mencionado aqui. E para gases, eventualmente acaba utilizando um parâmetro um pouco diferente, né? 0,38. Mas a não ser que a temperatura seja muito diferente, né? Entre a superfície e o fluido, para ter uma diferença significativa, né? Nas propriedades.
Aí, assim como no caso de convecção forçada, no caso de convecção natural também a gente tem outras configurações, né? Por exemplo, aqui um tubo vertical, tubo horizontal, né? Um tubo horizontal, aqui considerando um tubo quente, né? Então um tubo a 100 graus Celsius, exposto a um ar, não sei, aproximadamente 20 graus Celsius. Aí aqui tem a formação das isotermas, né? Aí conforme o ar vai aquecendo, a tendência dele é subir, né? Então o ar que fica quente próximo à tubulação, a tendência dele é escoar para cima, né? Aí para esses casos também tem relações para o número de Nusselt, como função do número de Rayleigh, número de Prandtl. E aqui está a faixa de valores, né? E para tubo vertical também. Então tem até uma... na verdade, considera-se uma correção em relação à placa plana vertical. Então tá os fatores de correção dados aqui, né? Por coeficiente transferente de calor e por coeficiente transferente de calor médio ao longo do comprimento. E para geometria qualquer, então, não sei, por exemplo, uma pessoa, por exemplo, ou sei lá, uma esfera exposta ao ar ambiente. Então é possível fazer uma estimativa onde o D aqui é o comprimento característico, né? Bom, aqui no caso é de esfera, né? Aqui para outros corpos aí pode aproximar como sendo o tal, conforme foi comentado aí, né? Razão de volume por área para uma outra geometria, né? Aí aqui também a gente pode ter alguns outros casos, né? No caso de placa quente exposta a um fluido, se ela estiver inclinada, o fluido de baixo ele vai se comportar como no caso de uma placa vertical, né? Que ele vai tender a se manter em contato aqui com a placa. Só que o fluido de cima, conforme ele vai aquecendo, eventualmente ele vai se desprender aqui, né? Então vai ter trechos com desprendimento, aí o escoamento continua, né? Aí tem relações para esse tipo aí também, tanto no Linear, eu recomendo também o VDI, GT Atlas. Aí no caso do resfriamento seria parecido, né? Então o fluido que está por cima, a tendência dele é manter contato aqui com a placa, porque a densidade dele é maior. Só que o fluido de baixo, a tendência dele é tentar descer, né? Então eventualmente vai ter um desprendimento aqui. Então é só pegar lá no livro, né? Então no livro tem relações prontas já para tudo isso daqui, para vários casos, né? Então, só enfatizando, né? Quando a velocidade do escoamento longe da superfície que você está considerando é baixa, né? Ou nula, é interessante pegar uma relação aí para convecção natural. Então, mas nesse semestre vamos considerar aí Nusselt, função de Rayleigh e pronto. Então, é só interessante saber em qual caso utilizar o que, né? Aí se tiver, sei lá, um tubo exposto ao ar parado, então vai ser essa relação aqui, né? Aí se tiver o tubo exposto a um fluido com velocidade forçada, então vai ser aquela expressão que a gente viu lá no caso de convecção forçada. Então só prestar atenção a esses aspectos, né? E da faixa de aplicação também, faixa do número de Rayleigh.